Isso aí, meus queridos, agora é que a coisa vai começar a ficar divertida. Agora é que a coisa vai começar a ficar legal. Pensem comigo, nós já vimos através da experiência de Orsted que corrente elétrica gera campo magnético. Então vocês devem concordar comigo que se eu pegar um ímã bem grandão, tipo aquele ímã em forma de ferradura, as linhas de campo emergem no norte e penetram no sul, elas são contínuas, então eu não estou representando, mas elas estão contínuas ali dentro do ímã. Eu só estou interessado nessa região onde o campo magnético é uniforme, constante. Já existe um campo magnético na região. Quando essa partícula começa a se deslocar com certa velocidade, ela vai gerar o campo magnético dela, porque corrente elétrica gera campo magnético. Corrente elétrica são cargas elétricas em movimento. Portanto, é de se esperar que o campo magnético gerado pelo movimento da carga elétrica, que tem um certo valor, Qzinho, interaja com o campo magnético externo, Bzão, e aí surge uma força eletromagnética. Elétron porque nasce do movimento de uma carga elétrica, magnética porque esta carga se movimenta dentro do campo magnético. Quando os caras foram para o laboratório testar essas hipóteses, primeiro houve uma decepção, porque se aquele ângulo ali for 0 ou 180 graus, se eu arremessar uma partícula carregada paralelamente às linhas de campo magnético, para lá ou para cá, o que a gente percebe é que a partícula se desloca em movimento retilíneo uniforme. E de acordo com a primeira lei de Newton, isso significa força resultante zero. E aí os caras, que pena, pô, a gente, pelo nosso raciocínio, deveria haver força e não houve força. Que lamentável. Quando eles arremessaram a partícula fazendo 90 graus perpendicularmente à velocidade do campo magnético, eles perceberam que a partícula descrevia um movimento circular uniforme. A partícula ficava presa no campo magnético descrevendo o MCU. E nós sabemos que a força resultante no MCU a gente chama de força centrípeta, que a gente já conhece, né, por semelhança de triângulo do movimento circular uniforme, uma dedução bem bonitinha, mv² sobre r, força centrípeta. E quando o ângulo estava entre 0 e 90, ou entre 90 e 180, nós percebíamos que a partícula descrevia um movimento muito característico, um movimento helicoidal. Eu vou te confessar que meu professor, quando o professor falou, né, que a partícula descrevia MRU quando o movimento era paralelo ao magnético, eu aceitei na boa. Quando o professor disse que quando a partícula era arremessada perpendicularmente ela girava no MCU, eu aceitei. Mas eu tive dificuldade de entender por que ela descrevia um movimento helicoidal nesse caso aqui, né? Quando ela entra obliquamente, ela descrevia um movimento helicoidal. Mas se o aluno for pensar, se ele entendeu o MRU, acreditou no MRU e no MCU, se ele pega uma velocidade oblíqua e decompõe em Vx e Vy, ele deve concordar que uma velocidade oblíqua, V, tem uma parcela dela que é paralela ao campo magnético, Vx, e por essa velocidade a partícula se descreveria o MRU. Mas também tem uma parcela dessa velocidade, que é Vy, que é perpendicular às linhas de campo. E por essa parcela da velocidade haveria um movimento circular. Se eu pensar separadamente no movimento retilíneo, Vx, e no movimento circular causado por Vy, se eu junto esses dois movimentos, dá um movimento helicoidal. Então tu vê, né? Se tu acredita no MCU e no MRU, decomposição de vetor, tu entende por que quando a velocidade é oblíqua, o movimento é helicoidal. O vestibular às vezes pergunta para o aluno, sabe qual é a trajetória de uma partícula carregada imersa em campo magnético? O aluno tem que, se for o caso, decorar essas três situações aí. Em laboratório, os caras começaram a variar o valor da carga, o valor da velocidade, o valor do campo magnético e medir quanto valia a força eletromagnética. O que foi percebido em laboratório? Que a força eletromagnética, ela é diretamente proporcional a força eletromagnética é diretamente proporcional a ou ao velocidade com que a partícula entra no campo magnético.
partícula entra no campo magnético, maior a força eletromagnética. Faz sentido, pô. Quanto maior a velocidade da partícula, maior a corrente que ela representa. Maior o campo magnético que ela gera. Maior a força desse campo gerado com o campo externo, mantido constante. Se eu triplico a velocidade, a força triplica. Se eu faço a velocidade diminuir 10 vezes, a força eletromagnética reduz 10 vezes. Grandezas diretamente proporcionais. Se eu mudo o campo magnético, acontece o mesmo. Se eu dobro o valor do campo magnético em Tesla, B dobra a força eletromagnética. Se eu triplico, triplica. Se cai pela metade, cai pela metade. Grandezas diretamente proporcionais. Ao fazer experimentos no laboratório e alterar o valor da carga arremessada no campo magnético, quantidade de carga, a mesma coisa acontece. A quantidade de carga que compõe o corpo que foi arremessado interfere no fenômeno de maneira diretamente proporcional. Triplicando a carga arremessada, triplica a força eletromagnética. Duplicando, duplica. Cai 10 vezes, cai 10 vezes. Mas o mais curioso é que também depende do ângulo. Além de mudar a trajetória que o corpo executa, o ângulo interfere na força. A força era máxima no caso da partícula descrever o movimento circular uniforme, a força era máxima. A força era nula quando o ângulo era 0 ou 180 e a força era intermediária para ângulos intermediários. Para 30 graus, por exemplo, a força era metade do que é 90 graus. Aí não tem jeito, né? O cara acaba percebendo que a força é diretamente proporcional ao seno do ângulo que a velocidade faz com o campo magnético. Claro que nós poderíamos pegar essas duas informações e juntar numa só, né? Dizer que a força eletromagnética é proporcional a Vy. A velocidade decomposta já. Poderíamos traduzir dessa maneira. Tu vê, né, cara, eu não posso deduzir essa forma para ti, eu posso te falar que em laboratório a gente descobriu essa proporcionalidade. E foi através desses experimentos em laboratório que surgiu a fórmula da força eletromagnética. A força eletromagnética é diretamente proporcional ao campo magnético. É diretamente proporcional à carga da partícula que se movimenta no campo magnético. É diretamente proporcional à velocidade da partícula e também depende diretamente do seno do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Mas não se esqueçam que força também é uma grandeza vetorial. E sinceramente, sabendo que vocês já enfrentaram alguma coisa aí na vida a respeito da física do ensino médio, eu acredito que todos vocês teriam competência para ler a questão e saber que F é força, Q é quantidade de carga, V é velocidade e o B que é perigoso, né? Campo magnético BO, medido em Tesla. Eu não estou preocupado em colocar os números corretos nos lugares das letras corretas e multiplicar ou dividir. Está multiplicando, passa dividindo. A minha preocupação maior é que tu não consiga determinar para onde a força aponta, ou para onde a velocidade deveria ir para causar uma certa força, ou para onde deve apontar o campo magnético para acontecer o que está acontecendo. Então a minha preocupação é com a regra da mão direita. Eu preciso que tu consiga me dizer para onde aponta qualquer um daqueles três vetores, força, campo magnético ou velocidade, sendo que eu te forneço dois deles. Para aplicar a regra da mão direita, tem N maneiras de fazer. A maneira que eu mais gosto é a maneira como os alunos me ensinaram. Os alunos me ensinaram uma maneira que eu acho muito difícil de esquecer. Primeiro eles brincam de falar que quando a gente faz assim com a mão, né, a gente está querendo pegar uma carona, então portanto o dedão representa a velocidade que a gente quer ter. Por isso o dedão da carona é a velocidade. Eles falam que o furabolo é esse dedo aqui, e o bolo é B. Então o indicador é o campo magnético, que é o furabolo. Qualquer criança lembra do furabolo, B de bolo. Carona é a velocidade. Por eliminação, esse dedo é o da força. E tu sabe que esse símbolo significa força, certo? Não importa qual é a língua, né? Se tu é poliglota, força. Beleza? Não importa. Em português ou em inglês, esse dedo do meio começa com força. Beleza, galerinha? Não é para ofender ninguém, é só para tu jamais esquecer. Quando tu vai brincar com a mão direita, quando tu
tu é criança, tu faz assim, a primeira coisa, né? Sociedade machista e violenta, a criança brinca de dar tirinho na cara da outra. Toda criança, menino já brincou de se esconder e fazer o tiro. Podes fazer essa posição da mão e tu vai continuar mexendo com o teu dedão, sem problema. O vetor velocidade e o vetor campo magnético podem mexer. Esse ângulo pode se alterar. Agora, o dedo do meio, ele tem que ser perpendicular ao mesmo tempo ao furabolo e ao vetor velocidade. Tu nunca pode mexer nesse ângulo. Ele tem que estar sempre assim. Então tu vai fazer a posição da arminha clássica e vai botar o dedo aqui, ó. Esse dedo tu pode mexer. E no mais, cara, tu vai parecer um maluco, porque até tu encaixar tua mão no problema que foi dado, tu parece que tu tá com problema. Porque tu gira a apostila, a mão parece que vai quebrar e não vai pro lugar, tu tem que ter calma e tem que ter treinado isso. Regra da mão direita modificada. Alguns livros chamam de regra da mão direita. Quando tu pega no fio com a mão direita, e regra da mão direita modificada com essa posiçãozinha. A apostila, ela faz a regra da mão direita espalmada. Não tem problema nenhum, vai dar no mesmo. Tá? Se tu prefere aquela e já está acostumado, usa a que tu quiser, não tem problema. Outra, na minha ficou, né? Velocidade, campo magnético e força. Poderia ser velocidade, campo magnético e força. Velocidade, campo magnético e força. O que importa é a ordem em que os vetores aparecem. Então, se algum outro livro tu vê uma regra um pouco diferente da nossa, não fique chateado. Continua valendo, continua funcionando. Então, assim, uma coisa que eu preciso. Deixa eu ver aqui, uma coisa que eu preciso. Imaginem vocês têm um polo norte aí nas costas de vocês e um polo sul na nossa frente. Assim nós poderíamos dizer que existe o campo magnético penetrando no quadro, já que as linhas de campo nascem, emergem do norte e penetram no sul. Representei um campo magnético uniforme penetrando no plano do quadro. Vou pegar uma partícula positiva e uma partícula negativa e vou arremessar ambas perpendicularmente ao campo magnético uniforme. Me ajudem, meus amigos, para onde essas partículas seriam empurradas? Primeira partícula positiva, para onde que ela vai girar? Para a esquerda, para a direita, para dentro do quadro, para fora do quadro? Arrisca a regrinha da mão direita. Dedo do meio apontando para a esquerda. Um objeto que está subindo e empurrado para a esquerda vai fazer uma curva para a esquerda. Então essa partícula positiva descreveria o MCU desta maneira, girando neste sentido. Porque a força começa atuando para a esquerda. Velocidade, dedo da carona, furabolo, B de bolo, força para a esquerda. Só que a partícula negativa, ela vai reagir diferentemente. Tem alunos que preferem usar a regra da mão esquerda para partículas negativas, ó, velocidade, campo magnético, força, ó, ela vai ser empurrada para a esquerda. Eu prefiro usar a mão direita e lembrar que a força vai no sentido oposto. Mas se tu é habilidoso, pode usar a regra da mão esquerda, sem estresse nenhum. Esse seria a curva descrita pela partícula negativa. Tu vê, né? Como a velocidade era perpendicular ao campo magnético, foi o caso de movimento circular uniforme. Nessa situação específica, eu posso igualar a força eletromagnética à força centrípeta. Nesse caso específico, né? Se alfa for 90 graus, eu fico que a força centrípeta é igual à força eletromagnética. Força centrípeta, mv² sobre R. Força eletromagnética, campo magnético vezes carga vezes velocidade, vezes seno de 90. Seno de 90 é 1. Corta o V com A ao quadrado, e o clássico nessas questões, que envolve partícula carregada imersa em campo magnético descrevendo MCU, o clássico é perguntar qual é o raio da curva. Qual é o raio da curva que a partícula vai descrever? Se nós isolarmos o R, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo, fica uma fórmula muito famosa. Essa fórmula é muito famosa porque ela foi usada para descoberta da massa do elétron, da massa e da carga do elétron. Essa experiência era chamada a experiência da ampola de Crookes, que virou essa lâmpada, e junto com a experiência da gota de óleo de Millikan, foram as duas experiências que permitiram calcular a carga elementar e a massa do elétron.
Por isso que essa fórmula volta e meia cobrada no vestibular. O aluno nem sempre está com uma física tão afiada a ponto de lembrar, né? Ah, força centrípeta igual a eletromagnética e fazer a fórmula na hora. Por isso que às vezes vale a pena decorar essa fórmula. E a gente chama essa fórmula de Habib me vê um kibi. Parece uma grande idiotice, mas eu já vi muito aluno ruim até em física, aquele mala que fica lá no fundo falando piadinha, e eu fui de contar essa história, né? Habib, me vê um kibe, por favor. Ô Habib, me vê um kibe. O cara não sabe merda nenhuma de física, mas cai a questão do Habib. Ele, Habib me vê um kibe. Vai lá e mata a questão, que é questão foda. E aí essa sua aluno que é ninja, que não se deu o trabalho de decorar, que aí ficou nervoso, não deu tempo de deduzir a fórmula, acaba não matando a questão. Cuidado, pessoal, o Habib pode te ajudar não só para calcular raio. Ele pode perguntar a massa, pode perguntar a velocidade, a carga ou até o campo magnético da né, onde a partícula passeia. Só que ele vai ter que fornecer todo o resto. Não sei se foi na IMED que caiu uma questão dessa do Habib Felkib. Numa das turmas eu tinha comentado, né, num dia, e no outro dia apareceu o Habib Felkib, fiquei todo louco. Só que não perguntava o R, perguntava outra grandeza. Então o aluno tem que ter um pouco de jogo de cintura, né? Achar que o Habib só vai te ajudar para calcular o R não é bem-vindo. O negócio é saber que qualquer uma daquelas variáveis podem ser perguntadas. Se nós quisermos deixar a coisa mais fera, aí a gente poderia usar os nossos conhecimentos de movimento circular, uniforme, e avançar um pouco. Por exemplo, nesse caso, quanto tempo demora para o cara completar uma volta? Nós sabemos do movimento circular uniforme que a velocidade é 2πr, o tamanho de uma volta, dividido pelo período, que é o tempo que demora para completar uma volta. E nós acabamos de arrumar uma fórmula para o raio da curva, né? Como eu acabei de arrumar uma fórmula para o raio da curva, se eu substituo nessa fórmula bonitinha do movimento circular uniforme, olha o que vai acontecer. Se eu isolo o t, está dividido, passa multiplicando, o tempo que demora para a coisa completar uma volta é 2π que multiplica a massa dividido pelo produto da carga e do campo magnético. Depende da velocidade com que a partícula foi arremessada. Isso é muito louco, né? Não importa a velocidade com que arremessa a partícula. A velocidade vai alterar a força eletromagnética, mas também vai alterar o período. E uma coisa compensa a outra. Então o tempo que a partícula demora para completar uma volta depende só da sua massa, da sua carga e do campo magnético no qual está imerso. E se eu quisesse frequência? Frequência é o inverso do período, né, gente? Então seria Q vezes B, que divide 2πm. Legal. Bom, e se me perguntassem, porque assim, ó, se me perguntarem qual é o raio da trajetória da partícula, tu já sabe, é só decompor, achar o VY e substituir ali o VY. Se o V já é vertical, o próprio V é o VY. Mas se tu tiver que decompor, decomponha, não tem problema nenhum. Aí tu calculou o raio da trajetória. Calculando o raio da trajetória, tu pode achar o período. Se o movimento é helicoidal, tu já descobriu qual é o raio dessa curva e tu já descobriu quanto tempo demora para a partícula completar essa curva. A coisa mais terrível que ele poderia nos perguntar então sobre essa situação onde o movimento é helicoidal é qual é o passo da hélice. O que é o passo da hélice? É a distância entre uma volta e outra da partícula enquanto ela vai para frente. Isso é chamado de passo da hélice. Como é que eu calcularia esse passo? Já que velocidade é distância sobre tempo, para calcular uma distância eu pego a velocidade e multiplico pelo tempo. A distância que a partícula avançou no eixo x é a que eu quero calcular, que a gente chama de passo. Que velocidade a partícula tem para frente? Vx. Velocidade Vx. E quanto tempo demorou para ela completar a volta? O período, que é 2πm, que divide Q vezes B. E já que Vx é V vezes
cosseno, eu poderia dizer que o passo da hélice ficou 2πm, que divide carga vezes campo magnético, e no lugar do Vx, V vezes cosseno de alfa. Se nós quiséssemos uma fórmula pronta, né, seria essa fórmula. Claro que o ideal seria que o aluno conseguisse igualar a força centrípeta com força eletromagnética, aí não precisaria nem decorar a fórmula do Habib. Se ele manja de MCU, ele joga na velocidade linear ou tangencial e descobre o período. Se ele não sabe que o período é o tempo que demora para completar uma volta, e ao completar uma volta a partícula está avançando, se eu pego essa velocidade Vx já decomposta e multiplico pelo tempo para completar uma volta, eu descubro o quanto a partícula avançou ao completar uma volta, que é o que a gente chama de passo da hélice. Observem que eu estou te dando uma aula bem completa, já mostrando o pior que poderia acontecer. A UFSC uma vez perguntou qual era o passo da hélice. A UFSC uma vez perguntou. Fora isso, eu nunca vi pedir. Mas, né, caso apareça, a gente está dando a aula completa. Agora a gente tem que treinar muito para fazer isso acontecer no dia do vestibular. E agora, cara, eu até digo que fica um pouco mais light agora. Agora eu vou usar a ideia da força eletromagnética que nós acabamos de mostrar para vocês. E o que nós discutimos anteriormente, para deduzir umas outras fórmulas para a força eletromagnética. Umas situações especiais para a força eletromagnética. Antes de finalizarmos com a lei de Faraday e a lei de Lenz, vamos a outras fórmulas para a força eletromagnética.